Olá, meus irmãos, hoje daremos início ao estudo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, e hoje nós começaremos falando sobre a genealogia de Jesus, que está no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Eu não vou ler o versículo, nem esses versículos todos desse capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus. O nosso estudo vai se basear mesmo nos pontos mais interessantes e importantes que eu quero abordar com vocês. Como eu disse no vídeo anterior, que foi sobre a introdução do livro e falando aí sobre a vida de Mateus também, um pouquinho sobre a vida de Mateus. Na introdução eu falei que nós não estaremos estudando sobre história completa, o contexto histórico completo, mas eu quero trazer aqui alguns pontos que vai te ajudar no seu sermão, que vai te ajudar quando você quiser fazer um estudo sobre essas passagens do livro de Mateus. Então nós nos basearemos aí em falar apenas alguns pontos importantes. Eu nem estarei lendo aqui esses versículos todos, do 1 ao 17, porque é a genealogia de Jesus. Aí, se você quiser ler em casa, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Vamos partir já para o primeiro ponto interessante que eu encontro na genealogia de Jesus Cristo. Vamos começar falando sobre o que é uma genealogia. O que é genealogia? É a apresentação da origem familiar, ou seja, a genealogia é aquilo que apresenta a origem das famílias, é aquela descendência, explicando sobre a descendência. Isso é genealogia. Ponto de número 1, que eu achei muito interessante aqui, quero trazer para nós a respeito desse estudo sobre a genealogia de Jesus Cristo, o plano de Deus não para por sua causa. Ou seja, o plano de Deus ele não para por nossa causa. Deus ele usou pessoas nessa genealogia que no primeiro momento viviam uma vida de pecado. Se você não quiser ser usado por Deus, ele usará outro, nem que seja de outro povo. Ou seja, se Deus ele quiser usar a sua descendência ou os seus próximos familiares aí, e você não quiser que isso aconteça, Deus ele vai usar outra pessoa para que o seu plano se cumpra. Ou seja, Deus ele usou outras pessoas para que o plano de Jesus vir à Terra, porque a genealogia de Jesus ela quer explicar mesmo os descendentes de Davi, a linhagem de Davi e depois, consequentemente, de Jesus Cristo também, onde aí o José veio dessa linhagem também aí, a linhagem de Davi, a descendência de Davi. Então, o plano de Deus ele não para por nossa causa, ou seja, se eu não quiser gerar, Deus usará outro para gerar, para que o seu plano futuro seja aí concretizado. Deus ele não depende de mim e ele não depende de você para que o plano dele se cumpra. Ou seja, se essas pessoas que foram citadas aqui na genealogia de Jesus, nenhuma delas quisessem fazer parte do plano de Deus, certamente Deus usaria outras pessoas, porque o plano de Deus para fazer com que o nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo, viesse à Terra para nos salvar, esse plano seria concretizado. Esse plano seria concretizado. Então, Deus ele não depende de nós, ele precisa de nós, mas ele de maneira nenhuma depende da gente, não. Se nós não quisermos fazer, ele certamente usará outro para fazer aquilo que já tem em seu coração, no coração de Deus. Ponto de número 2, que eu quero trazer aqui também, é a nossa importância hoje para uma geração curada amanhã. Ou seja, o que quer dizer isso? Nós precisamos ter atenção na responsabilidade da nossa vida nesse presente momento, pois vai gerar impacto nas próximas gerações. Sendo positivo ou negativo, isso vai depender de nós. Então, o que eu quero dizer aqui é: se posicione. Se posicione hoje. Por quê? Porque as suas próximas gerações vai depender do posicionamento que você terá hoje. Isso é de grande valia e um ponto muito importante para nós olharmos para a genealogia de Jesus. Por quê? Porque se nós formos olhar aqui, todas as pessoas que foram citadas na genealogia de Jesus, eles pecaram, eles tiveram sim os seus pecados também. Por quê? Porque eles tinham a natureza humana, a natureza pecaminosa. Nós, seres humanos,
nós já nascemos com pecados. No caso, nós temos a natureza pecaminosa. Então, nós temos que ter bastante atenção como nós levamos a nossa vida hoje. Por quê? Porque os nossos filhos, vocês que têm filho e podem dizer melhor, os seus filhos olharão os seus passos. Eles estarão de olho no que você faz, no que você fala, em como você age. Então, isso pode ter um impacto muito importante, muito interessante nas suas gerações futuras. Quer ver uma coisa? Um cara ou um pai de família que ele leva uma vida toda desregrada, ele fica no bar, ele bebe de manhã, de tarde, de noite, ele leva uma vida de fumante, por exemplo, ou ele leva até um pouco mais fundo nas drogas, o pai que sempre teve aí, não teve uma boa conduta e tem um filho novo, o seu filho vai crescendo, vendo aquilo e vendo que aquilo é normal, vendo que aquilo pode fazer normal, ou seja, se o pai é idólatra, o filho cresce sendo idólatra também. Então nós temos até uma passagem bíblica que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Qual é a ideia desse versículo? Olha, mostra o seu filho o caminho que ele deve andar, ande com ele nesse caminho, para que quando ele cresça ele não venha se desviar desse caminho. Porque mesmo que ele se desvie desse caminho, ele vai sempre lembrar do caminho que o pai levou. Então, nós temos sempre a importância e essa responsabilidade das nossas próximas gerações, das gerações futuras, eles terem aí um bom impacto na sociedade também e levar os nossos ensinamentos e que sejam os ensinamentos bons. Como eu coloquei aqui, pois vai gerar impacto nas próximas gerações, sendo positivo ou negativo. Se nós quisermos que as nossas próximas gerações sejam gerações cheias do Espírito Santo, sejam gerações que impactam o mundo, que sejam gerações que dão testemunho por onde vão, então nós temos que fazer isso hoje também, para que a nossa genealogia aí venha a ser também uma genealogia boa, que os nossos aí bisnetos, eles venham olhar e falar: olha, o meu bisavô, ele era um homem temente a Deus, o meu bisavô, a minha bisavó eram pessoas cheias do Espírito Santo, por isso que hoje nós somos também, por isso que hoje a nossa geração é cheia do Espírito Santo, porque eles lá atrás pensaram nisso. Então é importante a genealogia por causa disso aí também. E no ponto de número 3, Deus usou pessoas improváveis. Bem, se nós formos olhar na genealogia de Jesus, Deus nem sempre usou os israelitas, Deus nem sempre usou os judeus, Deus nem sempre usou aquelas pessoas que nasceram, como nós costumamos dizer hoje em dia, no berço evangélico. Um ponto interessante da genealogia de Jesus é que Deus ele usou algumas pessoas improváveis. Por exemplo, ele usou Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, ela foi uma mulher que vivia na cidade de Jericó, que quando Josué, quando ia ganhar aquela cidade, ia batalhar contra aquela cidade, Josué mandou os seus espias para aquela cidade de Jericó. Só que os espias, chegando na cidade, eles foram recebidos por Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher pecadora. Raabe pecava o tempo inteiro. Raabe não tinha sangue hebreu. Raabe não tinha os ensinamentos da Torá. Raabe não era uma mulher que nasceu no berço evangélico, que cantava no conjunto das crianças, que cantava no conjunto dos jovens, que iam para retiros espirituais. Não, muito pelo contrário. Raabe, ela era uma prostituta e vivia aí nos seus atos pecaminosos. Mas ela escolheu esconder os espias do Senhor, ela escolheu então viver depois uma vida aí que agradava a Deus, deixando tudo aquilo para trás. Sendo assim, ela teve uma conversa com os espias, pediu para a vida dela e dos seus familiares serem poupados. Então Deus assim usou a vida de Josué para poupar a vida de Raabe e da sua família. Então aí Deus usou essa mulher também para entrar na genealogia de Jesus. Então, como no verso 5 diz: e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Ou seja, Salmão e Raabe geraram a Boaz. Boaz gerou Obed de Ruth e Obed gerou a Jessé. Jessé, pai de Davi. Então Raabe entra nessa genealogia. Deus permite
com que isso aconteça, ou seja, uma pessoa improvável que entrou na genealogia de Jesus por permissão divina, por permissão de Deus. Outra pessoa que também entrou na genealogia de Jesus aí, entrou na descendência de Davi, foi também Ruth. Ruth é uma pessoa improvável que entrou na genealogia de Jesus. Olha como Deus usa pessoas improváveis. Ruth, ela foi uma mulher moabita. O povo moabita é do povo de Moabe, no caso. Moabe, ele nasceu de uma relação entre pai e filha, que foi Ló e a sua filha mais velha, aí uma relação que Deus abomina. Então aí nasceu Moabe. Moabe então fez esse povo moabita, o povo idólatra, um povo pecador, um povo que não queria saber de Deus, um povo que não era povo de Deus e muitas das vezes ainda fizeram inimigos do povo de Israel. Por muitas vezes os moabitas atacaram o povo de Israel e Israel também atacou os moabitas e tiveram aí muitas guerras. Então Ruth vem dessa linhagem aí de Moabe. Então a sua história é que ela encontrou a sua sogra Noemi, que casou com o filho de Noemi, e Noemi era uma mulher temente a Deus, era da cidade de Belém, eles eram belemitas, encontrou com ela, depois voltou para Belém com a sua sogra, num ato unicamente de amor para com o Deus de sua sogra. Então Deus usou ela para gerar, então Ruth e Boaz, eles geraram Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ou seja, uma mulher improvável, que era Ruth, foi bisavó de Davi. Olha que interessante, né? Uma mulher moabita, uma mulher de um povo pecador, que era uma mulher improvável, que Deus aí permitiu entrar na linhagem de Davi, foi bisavó do rei Davi. Olha que interessante, né? E Raabe foi tataravó do rei Davi e Ruth foi bisavó do rei Davi. Olha que interessante, duas mulheres improváveis que entraram na genealogia de Jesus. Então, Deus usou pessoas improváveis para entrar na genealogia de Jesus e Deus usa até hoje pessoas improváveis para fazer com que o seu plano aí aconteça. Pessoas que aos olhos humanos não teriam condições nenhuma de serem descendentes de Davi, da linhagem do Cristo Jesus. Deus faz essas coisas acontecerem também, e Deus fez com essas mulheres e faz até os dias de hoje. Vamos crer que Deus ele usa sim pessoas improváveis, aquelas pessoas que a humanidade não dá nada por elas, aquelas pessoas a qual as pessoas julgam mesmo, a qual nós não damos a mínima para aquelas pessoas, são as pessoas a qual Jesus, ou Deus, melhor dizendo, tem aí infinita vontade de usar. Deus ele tem vontade de usar pessoas que se doam para Ele, ainda que improváveis, mas pessoas que são fiéis, pessoas que queiram realmente ajudá-lo. Então Deus conta com pessoas assim, dispostas a ajudar. Raabe se dispôs a ajudar os espias. Ruth se dispôs a ajudar a sua sogra Noemi, uma sogra temente a Deus, e que, consequentemente, ela então obedeceu também às palavras de Deus e da sua sogra. Deus ele quer usar pessoas que estejam dispostas a fazerem a sua vontade. Que nós venhamos ser essas pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus. E ainda que você seja uma pessoa improvável, tenha a fé que Deus ele pode te usar também nessa terra, porque Deus conta com pessoas dispostas a servi-lo.